Seja bem-vindo ao Qualos Podcast. Esse é o único programa que reúne os principais nomes da área da gastroenterologia, da endoscopia e de outras especialidades para discutir os temas mais relevantes e inovadores da medicina do aparelho digestivo. Aqui, nós valorizamos o conteúdo de qualidade e vamos trazer para a discussão diversos assuntos relacionados aos temas de desafios, experiências e soluções que impactam diretamente na vida dos pacientes e dos profissionais da saúde. Nós vamos abordar temas como o tratamento das doenças gastrointestinais, as novidades em pesquisas, tecnologias e inovação, além de discussão sobre a evolução da medicina e o quanto essa evolução impacta na sociedade. É claro que nós não poderíamos deixar de iniciar, esse projeto sem antes abordar um tema que é central e muito relevante na nossa área, que é o câncer coloretal. Esse assunto é tão importante para nós que nós vamos dedicar uma série de episódios para aprofundar o tema. Entre os principais tópicos que nós vamos explorar hoje estão o que é o câncer coloretal, qual a importância da prevenção do câncer coloretal, qual a visão do gastroenterologista, endoscopista e também do oncologista, que nós teremos aqui hoje presente entre os nossos convidados, sobre as políticas de rastreamento e como esse rastreamento ele é aplicado na prática clínica, ou seja, não só a teoria sobre esse rastreamento, mas também a prática dele, e os desafios do endoscopista e do oncologista no diagnóstico e no tratamento das lesões coloretais. Claro que antes de começarmos, nós vamos ter que nos apresentar, né, Ari? Então, eu já começo aqui me apresentando. Eu sou o Gabriel Leão, eu sou médico gastroenterologista e endoscopista, sou professor da Escola de Medicina da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e sou preceptor do Centro de Ensino e Treinamento e Endoscopia, além de preceptor da Residência Médica de Gastroenterologia do Hospital São Lucas da PUC. Ari, faça as honras da apresentação, por favor. Bom, então, meu nome é Ari Leão, sou médico gastroenterologista e endoscopista, chefe dos serviços de gastroenterologia e endoscopia do Hospital São Lucas da PUC e diretor técnico da Coloprocto, Clínica do Aparelho Digestivo de Canoas. É um prazer hoje estar aqui nesse nosso primeiro episódio. Lembrar vocês que não é eu que sou irmão do Gabriel, ele que é meu irmão, porque eu não parece, mas sou mais velho, né? Isso pode não parecer, mas a realidade é essa. Então, eu vou pedir para te dar sequência aí, Gabriel, na nossa apresentação e apresentar os nossos convidados. E Ari, antes de apresentar os nossos convidados, e que é algo que vai ser um prazer para nós, porque são amigos, né, e profissionais da mais alta qualidade, eu queria me direcionar a quem está nos escutando aí nas plataformas, né, de áudio e quem está nos vendo pelo YouTube, para que as pessoas entendam quanto nós trabalhamos e nos dedicamos para fazer esse projeto acontecer. Nós estamos aí nos últimos meses trabalhando, o pessoal que está aqui ao redor sabe bem, né? Está aí o pessoal da Jazz Comunicação, o Caetel, o Rodrigo, nossos parceiros nesse projeto e que já vem sendo trabalhado há muitos meses com muito carinho, muita dedicação. E para que esse projeto se torne perene e ele continue ao longo do tempo, para que nós consigamos trazer pessoas de tanta qualidade quanto os convidados que nós temos aqui hoje e discutir temas tão relevantes quanto os que nós estamos propondo, nós precisamos do engajamento de quem está nos vendo. Então, por favor, deem like, compartilhem aqui esse podcast nas suas redes sociais, coloquem, se inscrevam, né, no nosso canal, porque é isso que vai permitir a continuidade desse projeto. Além disso, não menos importante, se você quiser patrocinar esse podcast, se você quiser colocar sua marca aqui, por favor, entre em contato conosco, cresçam junto conosco aqui nesse projeto, entre em contato comigo, entre em contato com o Ari, que é o nosso, acabo de designar ele como nosso diretor e diretor financeiro e de patrocínios, então entre em contato com ele, que ele vai negociar com vocês com toda a tranquilidade. Mais uma função que tu delega para mim, né, ao longo dessa minha vida sofrida, né? Mas é uma função boa. É uma função boa. Tá bom, então vamos dar continuidade. Muito bem. Então vamos lá. Agora que a gente já está pronto aí para essa conversa,
Vamos conhecer um pouquinho melhor os nossos convidados da mesa, né? Como eu já tinha adiantado para vocês, a gente tem gente de muita qualidade aqui hoje. Nós temos aqui na minha frente o Vinícius Lorandi, né? O Vinícius Lorandi é médico oncologista clínico do Hospital São Lucas da PUC, do Grupo Oncoclínicas. Ele é preceptor e chefe da residência médica de oncologia do Hospital Mãe de Deus, aqui em Porto Alegre também. E o Vinícius, além de ser uma grande referência na oncologia do aparelho digestivo, ele é um amigo aí de longa data, né, Vinícius? Então, seja muito bem-vindo aqui ao Qualis Podcast. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Ari, pelo convite e aproveitar para parabenizar aí o projeto que vocês estão criando. Eu acho muito importante isso, né? A gente, às vezes, na correria do dia a dia, a gente não acaba só cumprindo as nossas tarefas, né? Então, realmente dá parabéns para vocês estarem saindo da caixa, criando um podcast, convidando já desde o início pessoas para contribuir aí com essa causa que realmente câncer coloretal, bem como tu disse, né? Tu vai dedicar um tempão para isso porque é uma doença extremamente importante. Isso aí, tamo junto. Muito bem. E aqui, do lado do Vinícius, temos o Mauro Maia, que é gastroenterologista e endoscopista, é preceptor do Centro de Ensino e Treinamento de Endoscopia Digestiva do Hospital São Lucas e também do Hospital Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre, né? E o Mauro é um baita de um amigo, um parceiro aí, né, nas nossas ideias e projetos, né? O Ari tá aqui do lado para confirmar isso. E ele não poderia estar de fora aí do nosso episódio de estreia. Além disso, ele é um entusiasta da endoscopia terapêutica avançada e já é muito reconhecido aí no nosso meio por isso. Mauro, seja bem-vindo ao Qualis Podcast. Eu só tenho a agradecer, é uma honra. Eu acho que é um projeto fantástico. Vocês têm futuro brilhante, vai dar certo, tenho certeza disso. E eu acho que a importância, eu acho que o Vinícius falou muito bem, eu acho que o câncer coloretal ele tem que estar cada vez mais num patamar de importância dentro vamos dizer assim, da vida do médico e da vida das pessoas em si, né? Eu acho que o engajamento tem que ser global. Eu acho que a gente vai ter muita coisa para conversar, com certeza. Parabéns pela iniciativa e sucesso. Sucesso, porque tenho certeza que vai dar certo. Ótimo, é um prazer para nós ter vocês aqui conosco hoje. Bom, vamos lá, vamos começar a nossa conversa. Eu acho que as pessoas que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo precisam entender um pouco melhor, a gente já falou um pouco de vocês, né? Mas eles precisam entender um pouco melhor sobre a história de vocês, entender o porquê vocês chegaram até aqui, são referências, né, aonde trabalham. Então eu vou começar com o Vini, né? O Vini Lorandi. Vini, nos conta um pouco melhor sobre a tua trajetória, como tu chegou até aqui, o que te fez evoluir em cima da oncologia do aparelho digestivo. Gabriel, essa história ela é meio longa, vou te dizer que eu vou resumir. Precisamos de 2 horas de podcast. Eu quando penso em mim hoje como médico, eu me lembro bem que eu nunca passou pela minha cabeça ser médico, né? Eu na verdade estava matriculado em outra faculdade, nem sei se você sabe disso. Eu estava matriculado em administração e praticamente com emprego colocado até que eu fiz um ano fora no exterior, eu me formei no ensino médio no exterior e para me formar no exterior eu tive que passar por um hospital como um serviço comunitário. Ah, que legal. E eu realmente nunca tinha pensado em fazer medicina, né? Eu tenho só um médico na família que não era muito próximo na época e realmente deu um estalo, assim, de uma hora para outra eu decidi fazer medicina e foi aí que a história começou. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina em 2010 e depois eu vim para o Rio Grande do Sul, voltei para o Rio Grande do Sul para fazer residência em clínica médica na PUC, que é da onde eu conheço as celebridades da minha frente aqui. E depois eu fiz residência em oncologia clínica no Mãe de Deus e daí desde então estou atuando lá também. Seguiu na trajetória. Isso. Boa. E aí, Mauro, nos conta um pouquinho. A história é longa também? Sempre desejei ser astronauta, né? Difícil essa aí. Difícil. Mas daí fui indo, né? Aí fui pelo caminho. Mas o meu pai, eu acho que foi o grande incentivador, eu acho, da trajetória da medicina. Ele sempre quis fazer medicina, né? E acabou fazendo medicina veterinária, mas foi sempre um grande pesquisador, né? E eu acabei, eu acho que pelo caminho aí um pouco indicado por ele, assim, e tal. E aí me levou, assim, né? Comecei em Pelotas e depois fui transferido para a PUC, né? Eu fiz o caminho mais ou menos parecido com o Ari, né? Fiz a faculdade toda na PUC, depois a residência.
E aí fui seguindo a trajetória. Depois acabei saindo da PUC e depois, agora, de volta. Mas acabei indo mais para o lado terapêutico, eu gosto um pouco da questão mais invasiva, né? Numa veia mais cirúrgica, assim, né? Apesar de que fiz clínica, mas acabei daí indo para a veia cirúrgica. Então, estamos aí, né? Agora os caminhos se cruzaram novamente e acredito que tem tudo para dar certo aí. Muito bom, muito bom. Grandes parcerias aí, né, Ari? Pessoal, agora eu acho que é a hora da gente aprofundar um pouquinho sobre o nosso tema central, né? A gente já falou que vai falar bastante sobre câncer coloretal, e aí eu queria convidar o Ari para entrar na conversa, para ele nos falar um pouquinho. Ari, assim, quando a gente selecionou esse tema, nós selecionamos, claro, pela relevância dele na saúde pública global e também porque a gente trabalha muito com esses pacientes, né? Então, desde o rastreamento até o diagnóstico e o tratamento, né? Que vem evoluindo tanto com a endoscopia digestiva que a gente pratica no nosso dia a dia. Então, nos conta um pouco por que considera importante a gente discutir esse tema, né? Dando um resumo geral aí sobre as nossas evoluções em diagnóstico, tratamento, screening e tudo mais. Bom, então, antes um pouquinho de falar do câncer coloretal, né? O bom aqui, já vi no podcast, que o legal é que tu já começa a conhecer a história das pessoas, né? Então, elas chegam aqui e já contam tudo. Então, mas falando do câncer coloretal, é um problemaço de saúde pública. Se a gente pegar os dados estatísticos, né, e levar em consideração que 1.800.000 pessoas por ano no mundo são acometidas por essa doença, isso representa 10% de todos os cânceres que incidem nos seres humanos. Então, olha o tamanho do problema. Quando a gente transporta isso para a nossa realidade, a gente está falando que no Brasil, esse ano, provavelmente cerca de 40.000 pessoas vão desenvolver câncer coloretal, ou seja, vão ter o diagnóstico de câncer coloretal, né? Essa incidência é uma incidência extremamente alta, ele acomete igualmente homens e mulheres, e é uma doença que está no nosso meio. Aqui no Rio Grande do Sul, na nossa realidade regional, ele é muito importante, porque nós somos um dos maiores bolsões da incidência de câncer coloretal. E a gente tem visto muita evolução na questão do rastreamento, na questão do tratamento. Então, eu queria começar já dando uma provocada aqui no Vinícius, né, para a gente ver, assim, porque nós somos gastroenterologistas, né, então aqui está 3 contra 1. Tem um viés aqui, né? Tem um viés, né? Já entendi então, essa parte. Então eu já... Nós estamos na parceria, estamos na parceria. Vou devagar. Então, assim, eu queria ver... Tem que trabalhar em equipe. É isso aí. Então, eu queria começar já provocando o Vinícius nessa questão, no seguinte: como é que tu vê hoje, Vinícius, a questão das indicações do rastreamento do câncer coloretal? A Sociedade Americana do Câncer foi a primeira que levantou a bandeira da gente começar a rastrear aos 45 anos, ao invés dos 50 anos, da gente já começar a rastrear mais cedo. E como é que tu enxerga isso? Como é que tu vê que isso está em nível global e em nível regional? Como é que está indo essa questão do rastreamento do câncer coloretal? Bom, Ari, eu acho que tu colocaste os números, né? Realmente esses números, eles são assustadores, se tu for pensar do ponto de vista global, né? E o problema é que a gente, no Brasil, sempre carece de bons números, né? De boas estatísticas de incidência, de mortalidade. A gente sempre também estima que os nossos números sejam um pouco piores do que países mais desenvolvidos, que as pessoas tenham mais acesso à informação. Mas em relação ao rastreamento, eu acho que tu mencionaste, né? A Sociedade Americana, primeiro, se eu não estou enganado, o US Task Force primeiro aventou essa possibilidade de baixar a nossa idade, que antes a gente tinha, né, uma média de 50 anos para começar a fazer rastreamento com colonoscopia, e acabou, baseado nos números que a gente vem vendo de incidência aumentada na população jovem, cogitou a possibilidade de baixar. Isso foi feito por eles em 2021, se eu não estou enganado. Isso. E depois a Sociedade Americana de Câncer corroborou isso, e várias outras instituições também acabaram fazendo isso.
Vale só lembrar que a gente está falando mais para um público médico, o grau de recomendação, né, do rastreamento para a idade mais jovem, entre 45 e 50 anos, ainda tem um grau de recomendação B. Não tem um grau de recomendação A, como a gente vê em outros, na faixa etária superior, né, de 50 a 75 anos. Mas eu acho que isso vem ao encontro do que a gente está falando. A gente está enxergando isso, né? Na prática do dia a dia. A gente vê cada vez mais pacientes jovens, né? Chegando no consultório. O paciente jovem costuma ter doença mais avançada, costuma ter doença mais grave, né? Frequentemente, às vezes, até chega já num estágio incurável, né? Então, eu sempre fui um entusiasta de colonoscopia de rastreamento, nunca falaria algo oposto numa mesa com 3 endoscopistas, mas é verdade, é um fato, eu sou. Eu só acho que teve alguns dados recentes publicados em relação a rastreamento que nos fizeram, pelo menos eu, ganhar um balde de água fria em relação à eficácia de um programa de rastreamento com colonoscopia. Estou falando de um estudo recente publicado que a gente pode aprofundar se der tempo mais tarde. Então, eu vejo com bons olhos, eu acho que tem que diferenciar bastante rastreamento em nível populacional, né? E o que eu faço no consultório, individualizando para a história pessoal de cada paciente. Né? E deixa eu já tirar uma dúvida mesmo, né? De quem trabalha, e como a gente falou, a gente tem um viés de gastroenterologista e endoscopista aqui. Como que esse paciente chega para ti no teu consultório de oncologista? Porque se a gente for pegar, já botando o Mauro também na conversa depois, esse paciente chega para nós, muitas vezes o que a gente percebe um desconhecimento muito grande sobre a faixa etária de início. Bom, estamos falando de 45 a 50, o grau de evidência não é tão alto, mas vamos falar de 50 anos para diante. Um desconhecimento muito grande sobre a faixa etária que ele deveria estar fazendo esse rastreamento. Eles chegam para nós com, muitas vezes, outras queixas, e nós temos que trabalhar lá no consultório para convencer esse paciente que é o momento de fazer uma colonoscopia, porque ele tem rastreamento. Como isso que ele bem chega difícil para ti, lá no consultório? Eu acho, Gabriel, que tu abordou um ponto interessante. Os pacientes, mesmo quando o oncologista... Lembrem, né? Normalmente o oncologista acaba recebendo um paciente já com diagnóstico, né? Mas vira e mexe vem pessoas no consultório e pacientes com outros diagnósticos, ou familiares, já também, né? outros diagnósticos, outros, e vem perguntando. E até eu, né, lidando com câncer, tenho uma certa dificuldade de, às vezes, convencer o paciente. Eu tenho pacientes que eu estou tentando convencer há mais de ano para fazer colonoscopia no consultório e não faz, né? A gente tem várias coisas para discutir, tem o preconceito todo que é... E assim como tem pacientes que chegam no nosso consultório e às vezes passam pela consulta com outros temas muito relevantes e a gente também nem se lembra ou se dá conta, né? De orientar que ele tem que fazer aquela colonoscopia, perde o momento, né? Isso acontece com todo mundo, acho que é uma coisa bem comum, assim, né? Certamente. Mauro, eu queria te trazer para a conversa te perguntando justamente isso, assim, o que tu percebe do rastreamento, quais são os pontos que tu acha que são as nossas vulnerabilidades mesmo, assim, quanto ao rastreamento do câncer coloretal, quando a gente está no consultório, ou até mesmo sobre as políticas públicas de rastreamento, né? Porque, como até não sei se o Ari chegou a comentar antes ali, mas, assim, a gente tem política pública de rastreamento para alguns tipos de câncer, mas para coloretal, nós não temos, pelo menos, uma política bem estabelecida. Nós ainda não temos, né? Hoje nós temos algumas ilhas de iniciativa em alguns locais específicos. Porto Alegre aqui Porto Alegre está, né? Bem interessante. Acho que como concordo com vocês, assim, no que foi colocado primeiramente, colocar um pouquinho da dimensão, assim, que acho que o Ari colocou bem, 1.500.000 no mundo, 1/3 acaba morrendo. Acho que isso é uma coisa muito interessante a gente pensar, que 1/3 desses pacientes vão acabar morrendo, 500.000 mortes. Então, isso é a dimensão maior, eu acho que eu vejo. O que aconteceu com a evolução dos programas de rastreamento? Talvez foram efetivos na questão idade, a partir dos 50. O que se viu? Se viu que alguma coisa aconteceu que a mortalidade aumentou em faixas etárias inferiores, mais jovens. E talvez... e por isso que daí surgiu talvez a questão da idade ser reduzida. Então, eu acho que teve esse ponto também. Questão de rastreamento, acho que o Vinícius tocou muito bem. Colonoscopia ou FIT test, ou exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, que atualmente o FIT é o melhor. Grande população é esse
esse é o grande programa de screening, é o FIT test. Tem por custo de efetividade, né? e tudo Porque mais. no Brasil a dimensão é a seguinte, nós temos, na idade para se fazer colonoscopia, mais quase 50 milhões de pessoas. É muita gente, né? A gente não pode esquecer que a gente é um país Então, pobre, né, pessoal? 50 milhões de colonoscopias é impossível. É impossível. Muita coisa, Então tem duas, eu acho que tem dois lados, assim. Tem duas, vamos dizer, braços para se conduzir num programa de screening. Um é o grande população, que daí eu acho que o Estado, acho que o governo tem que entrar muito forte. Eu acho que isso que a gente precisa. Isso, né? Então alguém tem que mostrar para o governo dizer, olha, essa é a importância. Aqui em Porto Alegre está se colocando e está se investindo no FIT. Então tem um programa muito interessante. Eu acho que o pessoal está muito organizado e eu acho que vai surgir efeitos. Qual o nosso problema que foi colocado antes? A gente não tem dados. Tem dados... eu acho que até tem dados, mas os Estados Unidos, os outros países mais envolvidos, têm dados mais assim palpáveis. Então, eles têm condições de, a partir disso, fazer o Daqui a pouco até grande por experiências maiores, né? Já de cases de sucesso, de experiências maiores. Aqui a gente tem algumas ilhas de cases. Acho que sim. já Colonoscopia é o mais importante método de rastreamento. Não tem dúvida. A gente está, quando fala de colonoscopia... Esse último exame, o norueguês, o que ele trouxe? A gente que entrasse, eu acho que é importante isso, porque o pessoal que está escutando vai dizer, mas esse aí jogou um balde de água fria. Não, vamos pensar um pouquinho. Eles convidaram por carta, por e-mail, o paciente que tinha condições, que está indicado fazer o rastreamento, convidaram. Quantos pacientes foram? Menos da metade. Então, a gente tem que se dar conta, menos da metade foi. Então, a colonoscopia reduziu 30% da mortalidade, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? Se viu que os pacientes que não procuraram a colonoscopia. Então, esse trabalho mostra que a colonoscopia é importante. Se eles pegaram o grupo, só colonoscopia teve efetividade. Agora, todos os pacientes caiu, porque diluiu e eles não fizeram colonoscopia. Então, a colonoscopia é, sem dúvida, e a gente até estava conversando nos bastidores aqui, né? Esse é um estudo que gera um podcast só sobre ele, né? Para a gente discutir métodos mas eu acho que evoluir. Mas é interessante. Até para a gente tem que falar. Para que as pessoas que estão aqui nos escutem, nos vejam, que esse é um estudo que realmente... E é o que a ciência tem que fazer, né? Ela tem que trazer vida dúvidas, real. Ela tem que trazer dúvidas, ela tem que nos fazer pensar sobre o assunto. E ele nos faz pensar sobre o assunto, mas a gente tem que entender que ele tem sim falhas metodológicas e tudo mais. Sim. E a gente tem que ter isso como um norte para ver que tudo bem, talvez a qualidade de evidência dos pacientes ali mais jovens e tudo não seja tão alta, entender as limitações desse trabalho. Mas eu queria avançar um pouquinho, porque a gente está falando de rastreamento e tudo mais, mas a gente tem aí, claro, muitos temas para falar sobre câncer coloretal. E aí eu vou chamar o Mauro aqui e o Ari também, que a gente tem esse viés, né, endoscópico, e depois vou chamar o Lorente para falar um pouco sobre a opinião dele sobre isso, que a endoscopia avança a passos largos, né, no diagnóstico das lesões precoces, principalmente, né, que é uma coisa que a gente tem visto e tem... nós estamos vendo isso no nosso dia a dia, assim, na prática a gente vê isso, os pacientes que há anos atrás iam para uma cirurgia lá com alta mortalidade, eles estão sendo curados por uma endoscopia digestiva bem estabelecida, bem indicada e tudo, né, dentro dos critérios corretos, e isso vem avançando a passos largos. Como que tu vê essa evolução da endoscopia? Quais são e dá uma ideia para o pessoal que está nos escutando, que às vezes não tem noção específica sobre o tema, né? Tem clínicos, cirurgiões e tudo mais. Que opções a endoscopia nos dá hoje para diagnosticar e evoluir no tratamento de lesões precoces? Antes do Mauro entrar, eu vou fazer uma provocação que eu acho que a gente tem que fazer quando fala de rastreamento de câncer coloretal. A gente sabe que a colonoscopia é o padrão ouro. É o que a gente tem, é padrão ouro. Colonoscopia e FIT test vêm coisas em momentos diferentes. Colonoscopia vê lesão
precursora e fit test vê lesão estabelecida, onde tem uma janela pequena entre a lesão precoce e a lesão avançada. Então são duas coisas diferentes e que tem que ser bem avaliadas na hora de escolher uma política de rastreamento de câncer coloretal. Mas a colonoscopia, hoje, a colonoscopia ele é um exame que tem muitas variabilidades, né? Então é diferente do fit test, né? Então ela tem muita variabilidade. Então eu queria provocar o Mauro nesse começo, porque é o que a gente faz, né? Tentar ensinar a colonoscopia de qualidade para as pessoas há alguns anos, né, Mauro? E, Mauro, toda colonoscopia é igual para rastreamento de câncer coloretal? Como é que funciona isso? O assunto, a pergunta é realmente muito importante, né? A gente tem... a colonoscopia é um exame, né, que é operador dependente, depende de muitas outras questões, fatores, como um preparo intestinal, tá? Sedação, aparelhagem, tá? Então a gente tem que ter um aparelho de imagem adequada, o mínimo é uma alta resolução. Hoje em dia a gente tem aparelhos de alta resolução que já fazem uma magnificação, por exemplo, uma lente de aumento, né, que consegue avaliar melhor as lesões. Preparo intestinal adequado, o paciente tem que ter vamos dizer, um entendimento do preparo, precisa ter um mínimo de condições de entender, de fazer o preparo adequadamente, porque sem o intestino estar limpo, a gente não consegue fazer o exame. Impossível fazer um exame e detectar lesões com o intestino não estando limpo. Então, tem séries de fatores de qualidade que a gente chama hoje em dia, tá? Que são muito importantes. Por que uma colonoscopia, respondendo já a pergunta, não é igual a outra? Porque ela depende desses fatores e depende muito de um fator importante, que é a técnica e quem está fazendo o exame. O médico tem que estar preparado e entender as lesões. Se a gente nunca viu uma lesão precursora, a gente vai passar os olhos e não vai ver ela pelo exame. E isso, talvez no futuro, a passos largos, né, Gabriel, vai vir o quê? A inteligência artificial. Então, no futuro, a inteligência artificial provavelmente vai ajudar muitos endoscopistas, porque nós vamos alimentar um banco de dados, de imagens, e a gente vai fazer o exame e esse computador vai auxiliar nas detecções das lesões. E nós já estamos vivendo isso essa transformação, né? Isso a gente tem já hoje, aqui em Porto Alegre, nós temos aparelhos que fazem isso. Então, só que ainda vamos dizer, vai substituir, eu acho que vai ser um aliado. Não vai substituir o endoscopista, porque o endoscopista tem que fazer o exame. Agora, vai ser um aliado. E outra questão é a seguinte, hoje em dia a gente tem um banco de dados de lesões de outros países. Nós não temos um banco de dados nacional, vamos dizer assim, de lesões. Então, nós temos que pensar um pouco como o Brasil vai evoluir nisso. Então, a gente tem que fazer a nossa inteligência artificial. Então, essa é a minha opinião. Agora, existem, assim, complementando ali, eu acho que a pergunta, a colonoscopia, ela é diferente da outra. Não tem um exame igual. E ela é diferente por esses fatores que eu coloquei. Se eu faço um exame no final do dia, cansado, por exemplo, de uma agenda exaustiva, ela é diferente do primeiro exame. Ela vai ser diferente. Agora, a gente tem que estar treinado e entender isso e tentar fazer um exame que, vamos dizer assim, se esforçar para ser um exame adequado. Eu não posso fazer um exame em 5 minutos. Existem regras, vamos dizer, uma recomendação de guidelines, europeu, americano, que vai dizer, olha, eu tenho que fazer um exame em tanto tempo, tenho que examinar. Começou um exame em 6 minutos, a gente já está um exame em 12 minutos. 9, 10, foi subindo esse tempo de exame, de retirada de aparelho, olhando com calma, sabendo os pontos cegos. Então, acho que o exame, ele muda. E tão importante quanto saber isso para as pessoas que estão nos vendo, né? Então, como eu falei anteriormente, tem clínicos, alunos de medicina, pessoas que estão em formação. Tão importante quanto saber a indicação da faixa etária de rastreamento é saber esses detalhes, né? Ou seja,
é saber se a gente realmente tem uma estrutura adequada para fazer endoscopia, se o endoscopista está treinado suficientemente, né? Porque isso faz uma diferença enorme, porque senão a gente vai estar indicando um rastreamento que não vai estar dando nenhuma... A colonoscopia, dentro dos exames que eu vejo, assim, dentro da endoscopia, é um exame extremamente difícil. É difícil. Claro. É uma curva de aprendizado, eu acho que isso é uma coisa que... Então, é fundamental. Mas eu queria tocar num outro assunto um pouquinho antes. O que eu acho importante no rastreamento e tudo que a gente está falando, porque a gente está falando vamos dizer, nós como médicos, nós vamos receber um paciente ou vai receber na agenda de exames. O que a gente tem que pensar como uma população, como rastreamento com todos os pacientes? Nós precisamos ter profissionais treinados no sistema de saúde para que eduque o paciente, que faça o paciente entender da importância dos exames de rastreamento. Eu não estou falando nem da colonoscopia, mas que primeiramente vá no colégio, vá na comunidade e faça alguma coisa para que quebre os paradigmas, né? o medo do paciente, ele vai... Vários pacientes chegam, isso perfura o intestino, porque eu tive uma vizinha que perfurou. Entende? O paciente já não vem. Mas eu não vou ficar 2 dias sem comer, sem ter uma dieta, mas explica que a dieta, sim, olha, melhorou e tal. Então, esses medos, né, essa fantasia que o paciente faz, sim, é importante. Aí vem o trabalho que mostra, e a mídia faz uma, sim, coisa que o balde de água fria é da mídia, dizendo, olha, a colonoscopia realmente não faz efeito. Não tem efeito na mortalidade. Mas acho que isso que tu está falando vem um pouco ao encontro de ter um projeto nacional, né, de conscientização. O Brasil, tradicionalmente, não tem muita educação médica, né, nas séries iniciais, ensino médio, ensino fundamental. As pessoas saem de uma formação básica sem saber lidar com uma gripe, né? Tanto que a gente vê nossos postos de saúde, UPAs lotados de pessoas com gripe. Não precisa ir para o médico com uma gripe, claro, né? Com sintomas. Então, acho que se a gente tivesse efetivamente programas nacionais que se dispusessem a ensinar isso para as pessoas viriam com essa ideia do rastreamento. O que é um rastreamento, né? Parte do pressuposto de que a pessoa não tem nada. Ela não tem sintoma nenhum. Uhum. Então, as pessoas têm que compreender isso e acho que isso iria também ajudar a desmistificar a ideia de... E, Lorente, na verdade, é realmente isso passar por uma rede de avanço, né? Porque eu falo como um professor da Escola de Medicina, como formador, né, de futuros médicos, isso também precisa passar não só pelas pessoas que não seguem, né, para essa linha, para a área de saúde, porque aqui a gente fica, claro, discute super especialistas discutindo especificamente sobre o rastreamento, mas quem está fazendo formação médica, que vai seguir para outras áreas, como vai para oftalmologia, ginecologia, obstetrícia, vai para outras áreas que não estão trabalhando com isso, essas pessoas precisam estar formadas e preparadas. Então, assim, passa realmente por isso, por uma política pública de saúde, onde evolui dentro das pessoas, né? Mas, Gabriel, ninguém faz sozinho as coisas. A gente tem que trabalhar em equipe. Dentro do exame da colonoscopia, eu tenho que ter uma enfermagem treinada. Eu tenho que ter tudo à disposição de materiais, para a gente poder trabalhar. E a mesma coisa acontece isso. Acho que na prevenção tem que ter o agente de saúde que vai em casa a casa e tal. A gente tem que ter uma equipe que trabalhe junto, senão não vai funcionar. E a gente tem que tocar os governantes, tem que mostrar essa importância. Então, isso tem que ser uma rede para poder funcionar. Então, esse é meu... E iniciativas como essa aqui, que pode chegar a um número grande de pessoas, sim, a ouvir isso que nós estamos conversando e avançar dentro da sua prática clínica. Não deixa de ser uma educação, né? Então, acho que é realmente isso. Deixa eu partir e ir um pouquinho além agora, porque eu queria falar também um pouco, Ari, sobre... Ok, a gente falou bastante de rastreamento, né? Tá falando, né, do screening, mas agora no momento em que a gente se depara lá com uma lesão, né? E a gente se depara muito com lesões precoces, né? Então,
Como que vocês veem as possibilidades terapêuticas dessas lesões precoces e o avanço dessas possibilidades terapêuticas? E eu já coloco o Vini aqui junto, porque isso é uma dúvida que eu tenho. Como o oncologista vê isso, Vini? Porque isso avançou, nós estamos vendo isso avançar, né? Nós temos muitas lesões que nós retiramos, fazemos ressecção, ou que chegam daqui a pouco para ti lá, achando que é uma lesão avançada, tu olha e diz, não, isso pode ser uma lesão precoce, vou mandar para o endoscopista. Eu já vou começar por ti, até para inverter a ordem do viés endoscópico. Como que tu vê o tratamento endoscópico da lesão coloretal? Tu sabe, Gabriel, que durante a minha formação em oncologia, eu praticamente não via pacientes em estágio precoce, né? A gente não existia muito essa discussão de tratamento endoscópico para lesões coloretais, né? E nos últimos 2, 3 anos tem chegado cada vez mais no consultório, tanto no consultório e nas nossas reuniões. Hoje em dia a gente praticamente discute todos os nossos casos em tumor boards. A gente não toma decisão sozinho no consultório mais, né? Então, cada vez mais a gente tem tido discussões de pacientes que ou estavam em outro serviço com lesões precoces e tentou fazer uma ressecção endoscópica, não deu certo, ou a pessoa viu e não sabia como... Então, assim, a gente tem visto mais e eu faço minha meia-culpa que a gente precisa, inclusive, aprender mais sobre isso, porque na minha formação a gente não tinha isso, não se via esse paciente, né? O paciente chegava com estádios, né, um tumor T2, T3, T4, linfonodo positivo, que é para cirurgia, e a gente vai acabar decidindo sobre fazer quimioterapia adjuvante ou não. Então, acho que a gente precisa realmente ter mais espaço com times multidisciplinares para que a gente consiga aprender e discutir as melhores formas de tratar um paciente com terapias endoscópicas. É isso que eu enxergo hoje, assim. Boa. Eu concordo, eu acho que o Vinícius falou bem. O endoscopista que faz o diagnóstico, que está com o caso, tem que participar. Sim. Eu acho que dessas discussões. Para difundir o conhecimento mesmo. E aí, acho que tudo vai ficar bem interessante. E porque às vezes a tomada de decisão é difícil, né, Mauro? Até entre nós que ressecamos a lesão, a gente precisa de um apoio. A gente precisa de um apoio, vamos dizer, técnico, dizendo, olha, acho que está bem, eu acho que é assim, eu acho que a lesão realmente tem uma profundidade... E nós não... Porque a preocupação do endoscopista é uma só. O que a gente tem que saber? Se essa lesão, ela vai ou não ter linfonodo. Certo? Sim. Então esse é o risco. Também eu preciso de um bom patologista, né? Esse é o risco. E isso é uma discussão que a gente pode também continuar. Temos que trazer um aí, Ari. Não, a gente já para a próxima assim, já vai providenciar. Já está convocado. Então, assim, mas aí a gente vai começar a brigar aqui. Vamos aumentar a mesa. Traz tempo. Não, mas voltando, acho que o Gabriel tocou num ponto fundamental, assim, na questão endoscópica e ressecção de lesões, certo? E o tratamento, o que é a endoscopia, o papel da endoscopia para tratar essas lesões, o que a gente chama de lesão precoce, né? A lesão que realmente não vai ter o risco do linfonodo, né? A gente chamamos mais, assim, especificamente, porque a lesão precoce, ela, na teoria, ela independe do linfonodo. Ela compromete camadas superficiais do aparelho digestivo, mas independente do linfonodo. A gente está falando, na verdade, de lesão superficial. Tá? Então, vamos colocar assim, lesão superficial. Então, tem vários fatores que a gente considera como lesão superficial. Hoje em dia, nós conseguimos, com o diagnóstico endoscópico, somente avaliando a lesão macroscopicamente, com magnificação, que a gente chama, e alguns corantes eletrônicos, que a gente chama, né, que são filtros de luz do aparelho, nós conseguimos predizer o que essa lesão, qual é o comportamento, basicamente, o que ela se trata. Se trata de uma lesão dentro da mucosa, ela tem uma chance de infiltrar a submucosa superficialmente ou profundamente, maciçamente. Então, assim, a gente não quer que essa lesão invada maciçamente a submucosa. A gente pode ser superficial, a gente consegue ainda estabelecer um tratamento endoscópico. E isso eu estou falando não só no colo retal, mas em outros órgãos. Se estende para os outros órgãos. Claro que tem diferença entre os órgãos na camada da submucosa. Tem esôfago 500, a gente fala de micras, estômago e cólon 1000. E isso pode ser que mude no futuro. Tem alguns estudos japoneses que até 1.800 no cólon pode ser que já tem alguns critérios, dependendo da idade do paciente e tal, que vá. Agora,
eu consigo, na colonoscopia, no exame endoscópico, já predizer em quase, já tem trabalho de 95% de acurácia, 97%, o que essa lesão se trata. Agora, para chegar lá, é muito treinamento. E eu acho que está faltando demais. Eu acho que os endoscopistas precisam treinar muito o diagnóstico. A gente, para falar na ressecção, acho que a gente tem que fazer um bom diagnóstico. Vocês devem chegar para vocês, né, segundas opiniões, às vezes terceiras opiniões de algum paciente que se tentou ressecar e talvez vocês não concordassem muito com a indicação, ou talvez a forma como foi feito não foi adequada. Como é que vocês corrigem isso na prática? Assim? E isso é uma coisa importante. Isso é o dia a dia. É o dia a dia, porque são várias técnicas a serem empregadas e com graus de complexidade diferentes. E isso que é o que o Mauro vinha falando. O endoscopista, ele precisa estar treinado para reconhecer aquela lesão, qual a técnica que se aplica. Porque o que a gente vê na nossa prática fazendo endoscopia terapêutica avançada, né, no nosso serviço, sendo um serviço que hoje é uma referência no sul do país em receber esses pacientes, o que a gente vê é que muitas vezes as lesões já chegam para nós abordadas, mas por uma técnica que já não era adequada à primeira abordagem. Então, eu acho que é aí que reside isso que o Mauro vem falando do treinamento, né, Mauro? Assim, da gente formar endoscopistas cada vez mais gabaritados, a eles saberem a limitação de cada técnica, né? Nem para mais, nem para menos, porque a gente vem numa época, eu e o Mauro principalmente, a gente vem numa época onde lesões que hoje são simples da gente abordar, a gente aborda com naturalidade e simplicidade no dia a dia, os pacientes iam para cirurgia. Não, Mauro, tu te lembra disso, né? Então, aquela lesão de espalhamento lateral ali, não, isso não tem que fazer endoscopicamente, é cirurgia. Hoje ali no exame de rotina a gente já elimina esse tipo de lesão, enfim. Então, eu acho que o que eu vejo é isso, é que a gente precisa sofisticar a formação do endoscopista. Não sei se tu pensa disso, Gabriel. E o quanto é importante, e aí vamos olhar para aquela câmera ali para falar com quem está nos vendo ali. É quão importante vocês saberem que todos esses vieses estão envolvidos numa solicitação de uma colonoscopia para um paciente. Então, assim, o quão importante vocês saberem que não dá para se contentar com um laudo de colonoscopia que chega ali para vocês, às vezes, de uma lesão que a lesão não elevou, não deu para ressecar, ou a lesão foi ressecada completamente, era uma lesão grande que não foi ressecada em bloco, quando a gente fala em bloco, ressecar a lesão, né, inteira, total, de uma vez só. O quanto é importante ter essa visão de olhar com certa desconfiança até para o laudo. E se ninguém precisa saber tudo, tu não precisa ser um super especialista naquilo, mas recorrer a alguém que saiba e que tem experiência, né? Porque a gente avança muito rápido e é muito fácil a gente entrar e acreditar direto num laudo e tomar uma decisão de levar um paciente desse para cirurgia. É mais ou menos uma coisa parecida, o Vinícius recebendo no consultório um paciente que fez um tratamento que não era a primeira linha. Sim. Certo? E aí tu tem que resgatar o paciente com um tratamento, outro, explicar que poderia. Então é mais ou menos difícil. Mas é essa a missão que a gente tem. Sim. Então tem várias questões antes de tratar uma lesão e até uma coisa que vou colocar para vocês, a opinião do Vinícius vai, como não endoscopista, vai acompanhar. A gente viu a lesão, muitos endoscopistas veem a lesão e já acabam tratando no mesmo exame. E aí, a partir desse erro, vem uma cascata de questões e a gente nem sabe se esse paciente que está fazendo a colonoscopia vai viajar para a Austrália no outro dia. Então, a gente submeteu o paciente numa invasão ali, que não foi o tratamento correto, e o paciente tem uma viagem no outro dia, ou a gente não conseguiu detectar isso. Então, assim, viu a lesão, ou detectou alguma lesão importante, significativa, que o paciente pode ser que se beneficie com a endoscopia,
vamos dizer assim, tire uma foto adequada, documente bem essa lesão. E descreva isso, Descreva bem a localização certinha, a foto, várias fotos. Quanto mais foto, mais documentar. Às vezes a gente vê a documentação faltando, não está bem a foto, não saiu, né? A colonoscopia, ela é um procedimento que o intestino melhora muito colocando água, tá? Para tudo. Água ou soro. A lesão aparece mais, o intestino fica melhor. Então, assim, tem coisas que são importantes, falando tecnicamente de um procedimento que vai ter que fazer um outro procedimento, né? Então, explicar para o paciente vai valorizar o procedimento. O paciente vai valorizar, vai dizer, bom, eu preciso fazer isso aqui, vai sentir a importância. E fazendo um link com isso que tu está falando, pegar essa descrição, essa foto, esse caso e levar para uma discussão de um grupo multidisciplinar, onde tu tem cirurgiões experientes, onde tu tem radioterapeutas, oncologistas, enfim, que tu consiga discutir. E essa devolução para o paciente de um caso, não, olha só, eu optei por não te tratar naquele momento, porque eu vou levar para um grupo maior, eu vou discutir isso e a gente vai tomar a melhor decisão e a gente vai discutir com o paciente, né? Porque, querendo ou não... E hoje está tão mais fácil, né? Muito mais fácil. Com pegar o celular online, entrar numa reunião online, sim, de algum serviço maior. E tu vai entregar para o teu paciente, na verdade, uma decisão que, primeiro, não é unilateral, é uma coisa múltipla de um board, né? Então, eu acho que isso é o caminho para a gente também diminuir o erro, né? Tentar padronizar mais as coisas e tentar dividir a responsabilidade. E lembrando que, às vezes, eu falei uma tecnologia de exames, de aparelhos com a cromoscopia, com a magnificação, são técnicas que o aparelho é vendido com essa... mas a gente consegue já, com um aparelho convencional, só de alta resolução, luz branca, a gente já consegue definir, olhando a lesão e o formato, e se ela não tem nenhuma área sugestiva, uma depressão, uma ulceração, se a gente consegue avaliar, a gente já sabe que se trata de uma lesão superficial. Uhum. E às vezes a gente não precisa nem biopsiar essa lesão. Uhum. Às vezes são lesões muito planas e que a biópsia vai fazer mal para a gente, para a ressecção futura. Então, isso que é importante, falando da questão diagnóstico, acho que a gente tem que ter o diagnóstico, e a gente fala com o Rafael, que trabalha com a gente, claro. E ele bate muito na tecla. Abraço pro Rafael aí. Nosso Tomara parceiro. Que esteja assistindo. Vai estar dando like e compartilhando, né? Não esqueça. E ele fala muito, grande parceiro da equipe, virou sobediano, né? E coloproctologista que virou sobediano. O Rafael fala muito no diagnóstico avançado. Então, assim, a gente tem que ter um diagnóstico, um olho com calma, parou, viu, detectou a lesão, calma, parou, olha, fica um tempo muito olhando, bom. Então acho que é importante. Ari, o tempo passa voando, né? Acho que a gente vai ter que passar para 2 horas o podcast na próxima. Mas eu queria aproveitar ainda o Vinícius. Culpa minha. Eu queria aproveitar a presença do Vinícius, porque assim, bom, a gente está falando de lesão precoce, né, Vinícius? A gente está falando de diagnóstico, ressecção endoscópica, curabilidade endoscópica, mas ainda a gente se depara muitas vezes com lesões que a gente olha, né, Mauro, e já sabe, olha, isso aqui não é para mim. Chegou um tempo que... E muitas vezes esses pacientes, eles são pacientes que, como a gente faz a biópsia, orienta esse paciente, eles voltam para a gente. E às vezes é pós-ressecção. Sim, se consegue ressecar, também. E aí tá naquela... Opa, ficou no limite e tem. Vinícius, qual é o sonho do oncologista para que esse paciente chegue no teu consultório? O que tu espera que o médico que te encaminha e que já tem diagnóstico de câncer coloretal, que ele peça para quando esse paciente chegar no teu consultório, tu já tem mais poder de decisão? Ou tem alguma coisa específica? Olha, eu já vi que é um câncer coloretal avançado. Eu vou biopsiar, eu biopsiei essa lesão. O que eu tenho que pedir para o patologista? O que te ajuda? Qual é o paciente o encaminhamento dos sonhos para o oncologista? Eu acho, Ari, que essa aqui é a pergunta que o Vinícius mais queria. Essa é a pergunta dos sonhos para ele. Vamos lá, deixou picando. Deixou picando agora. Então, antes de vocês ouvirem a resposta do Vinícius, curtam aí, né? Compartilhem, se inscrevam no canal. Porque abre teu coração, Vinícius. O que tu quer do Não, paciente assim, desse? Eu acho que é super importante essa pergunta ali, porque
como a gente vê às vezes, né, são doenças que o câncer é tempo dependente, né? A gente já tem, claro, eu acabo trabalhando, eu também trabalho no SUS, mas a maior parte da minha prática é em prática privada, então os pacientes acabam tendo acesso às coisas muito rápido, mas se eu conseguir, depois de primeiro, eu gostaria muito que o médico que fizesse a colonoscopia ou a endoscopia, enfim, e desse o diagnóstico para o paciente. Vocês não têm ideia de quantas pessoas ainda chegam no consultório sem ter ouvido da pessoa que fez a biópsia o diagnóstico de câncer. Isso é bastante impactante, porque a gente, além de dar na primeira consulta que tem um monte de informação para discutir, para considerar, para conversar, a gente ainda tem que contar. Não chegam preparados. E se vocês sabem de psicologia básica, quando eu dou uma notícia ruim, né, logo na sequência eu tenho que discutir várias coisas e a pessoa para de ouvir, né? A pessoa não ouve mais. Tem alguns estudos que mostram que 20% do que eu falo numa consulta é realmente retido no final. Então, acho que contar o diagnóstico. Segundo, consulta com o paciente sozinho, nem pensar, né? Não, então, exato. Esse ponto é bem importante. Mas eu acho que, pelo menos, eu tenho um paciente estadiado com tomografia de tórax e abdômen total com contraste, tá? E um marcador tumoral CEA. Tá? Se eu tiver isso em todos os pacientes com diagnóstico, eu já estou muito feliz. Se a gente avançar um pouquinho mais nisso, né, hoje em dia tem uma recomendação de que todo o paciente com câncer coloretal seja screenado, seja rastreado com imunohistoquímica para, eu vou falar um nome, para quem não é da área de oncologia, que é um nome feio, instabilidade de microsatélites, tá? Eu não vou gastar muito tempo para falar isso, mas é basicamente um teste de rastreamento que a gente faz por imunohistoquímica, que é um exame barato, faz na peça da biópsia, que nos diz com um grau de certeza de mais ou menos 90% se aquele tumor é ou não, tem chance ou não de estar ligado a alguma síndrome hereditária. E hoje todo paciente com câncer coloretal precisa realizar esse teste. Vai ter implicação tanto familiar quanto terapêutica futura, caso ele tenha doença metastática ou avançada. Então, diagnóstico contado, CEA, tomo de tórax e abdômen, e se puder incluir imunohistoquímica de instabilidade de microsatélites, eu agradeço. Então, tu envia o vídeo já do podcast para os teus encaminhadores para facilitar a tua vida a partir de agora. Muito bem. Pessoal, nós estamos nos encaminhando em direção ao final do podcast. Passa rápido, né? Um assunto muito relevante, interessante, discussão boa, passa rápido. Mas, antes de encaminhar o encerramento, eu queria uma palavra de cada um de vocês três sobre... A gente tem um bloco que nós vamos tentar colocar aí nos futuros episódios, e vamos iniciar hoje, com um curto intervalo de tempo, nós vamos colocar, que a gente fala sobre inovação e tecnologia. Tá? Ou assuntos que vêm entrando na literatura médica aí há menos tempo e tudo mais. A gente já falou lá no começo, né, que o câncer coloretal, a sua incidência aumenta na população mais jovem, né? Quando a gente fala mais jovem, a gente está falando de pacientes menores de 50 anos. Mas, principalmente, a gente tem visto um aumento nos pacientes com menos de 30 anos, né? Isso a literatura recente tem mostrado. Teve uma nota agora na Science, que saiu em março desse ano, com 2 pesquisadores lá de Harvard, falando sobre... O título é Um Câncer Comum numa Idade Incomum. Né? Vocês acham, opinião sucinta e rápida de vocês sobre... Vocês acham que isso está acontecendo 2 a 4% de aumento de incidência anual, né, nessa população? Isso vai mudar em curto intervalo de tempo os nossos intervalos de screening, rastreamento? Vai mudar alguma coisa relacionada ao que a gente faz hoje para diagnosticar câncer coloretal? Vini. É uma pergunta bastante difícil. Eu acho que, embora a gente veja esse aumento proporcionalmente, o número absoluto ainda é bastante pequeno, né? Que bom. Mas eu acho que a gente vai cada vez mais se encaminhar para outros tipos de rastreamento que não dependam tanto do que tu falou do fator humano, né? Porque, querendo ou não, a gente sempre quer treinar bem o colonoscopista, a gente quer que o cara faça um exame bom, mas a gente não tem como garantir que isso seja feito globalmente falando, quando a gente fala. Eu acho que vai migrar muito mais para algum teste de biópsia líquida que rastreie vários tipos de tumores ao mesmo tempo, né? Só isso daria outro podcast. Mas eu acho que a gente cada vez vai... A gente já tem tecnologia bem avançada nessa questão de biópsia líquida, que é basicamente uma coleta de sangue periférico, sangue comum, e a gente já tem alguns estudos mostrando que isso vai talvez ser capaz de detectar muito mais precocemente também câncer. Então eu acho que eu vejo a inovação indo muito mais para a área molecular
genética em si, né, com testes mais avançados do que efetivamente só com imagem. Acho que vai ser uma união das duas coisas, né? Eu vejo que quando a gente olha realmente como o Lorente falou, quando a gente olha as curvas de incidência, né, mesmo a gente tendo essa ideia clara de que na população mais jovem está acontecendo um aumento, ela ainda não é um aumento exponencial que justificaria a gente querer rastrear todo mundo a partir dos 25, 30 anos. Então a gente tem que ter isso bem claro. Então o que eu vejo para essa população é os estudos avançarem na detecção de qual população deveria ser rastreada. Do porquê que isso está acontecendo. Que isso está acontecendo. Ou a causa, né? A causa. Isso, por que está acontecendo? O que tem hoje, e saiu agora, numa revista importante aí da Gastroenterology, agora foi em 22, se falando muito da obesidade. Eu acho que é o ponto crucial. O que eles viram? Eles viram que é 2,5 o fator de risco, o risco estatisticamente relevante na população que está com um índice de massa corporal acima de 30. 10 anos antes do diagnóstico. Então, se esse paciente vem obeso e a grande pandemia mundial parece ser a grande questão. Então, complementando, eu acho que o Vinícius tocou muito bem, questão screening tem que ser isso. Agora, saber quais são o pessoal, aumento do tabagismo, sedentarismo, a obesidade, agora vem uma pandemia para mostrar que as coisas pioraram. Então, essa é uma grande discussão. Então, eu acho que trabalhar nessa questão de hábitos da população e, ao mesmo tempo, tentar detectar e ver qual a causa para isso. Se alguma coisa alimentar, industrializada, o que aconteceu? O problema é que é muito difícil eu de chegar. Eu acho que testes moleculares nas fezes também tem milhares de estudos, tá? E ainda não se demonstrou, mas exames de DNA e tal, que podem vir a detectar o paciente. Tá? Então, eu acho que mais ou menos teste genético. E é muito interessante isso que o Mauro falou, porque é exatamente isso que conclui essa nota da Science publicada em março. Nós precisamos fazer uma evolução e um pacto multidisciplinar de evolução em pesquisa para entender o porquê isso está acontecendo. Pessoal, nós nos encaminhamos para o final do nosso podcast, passou muito rápido, né? Então, esse foi o primeiro episódio do Qualos Podcast, o único programa que reúne aí principais nomes da área da gastroenterologia, da endoscopia e de outras especialidades médicas para discutir os temas mais relevantes e inovadores de pesquisa e sobre a medicina do aparelho digestivo. Hoje nós iniciamos um trabalho com o objetivo de compartilhar conhecimento e reforçar o debate em cima dessa área tão complexa. Nosso agradecimento aqui aos nossos parceiros, amigos e convidados, Vinícius Lorandi e o Mauro Maia. E também o nosso agradecimento para cada um de vocês que nos acompanhou até aqui. Não sei se o Mauro e o Vinícius querem dar uma última palavra. Eu quero fazer um último apelo para que os colegas que ouvem, e de novo a gente está aqui para tentar difundir informação. A gente ainda vê muitas pessoas acreditando que uma das formas de rastreamento de câncer coloretal é pedir marcador tumoral para paciente sem diagnóstico. Por favor, vou até olhar para a câmera aqui, ó. Por favor, não faça isso no seu paciente. Não gaste dinheiro desnecessário fazendo CEA, CA199 ou 200 outros marcadores que eu nem conheço como oncologista para rastrear um paciente sem diagnóstico. Isso não funciona, isso é dinheiro gastado por nada. Tá? Então, aproveitando, agradecer pelo convite e muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado, Mauro, também. Perfeito, Vinícius. Eu agradeço e o recado que eu dou para a população em geral, para os colegas, solicitem um exame, uma colonoscopia para o seu paciente. E as pessoas não médicas que assistem, procure o seu médico, peça informações sobre a colonoscopia, sobre algum exame e a saúde do intestino, da colo retal. Obrigado mais uma vez. Sensacional. Finalizamos então o primeiro episódio. Sim, eu gostaria de agradecer, né, ao Vinícius e o Mauro, grandes amigos aqui. Foi um prazer aqui estar nessa mesa com vocês, juntamente contigo também, meu irmão. Um prazer imenso a gente começar esse podcast. Foi dada a largada. Foi dada, então agora é contigo dar o encerramento.
Então, pessoal, obrigado por terem nos assistido e nos ouvido até esse momento. Se você gostou, né, e nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal, compartilhar nas suas redes sociais, fiquem muito à vontade para fazer isso, curtir, dar like, né, e tentar se engajar ao máximo e compartilhar ao máximo esse podcast, porque ele seja longo, né, se perpetue por muito tempo e chegue o mais longe possível. Um grande abraço a todos, nos vemos em breve, até o próximo episódio.